Nós estamos retomando no programa Fé e Vida. Hoje estamos com o padre Antônio Alvimar, conversando sobre a nossa Catedral Metropolitana, e ele fala sobre o sentido. Antes de chamarmos o intervalo, ele falava sobre um ponto importante, e até a questão da maçonaria, que surgiu dentro de um outro contexto, que não o que se leva muitas vezes para discussões hoje. E agora ele vai continuar falando sobre o outro elemento. Sim, é importante então lembrar que a catedral ela é importante, né, porque ela é esse elemento que a gente poderia chamar agregador de uma comunidade, né? Então a catedral, então a própria expressão catedral ela é muito interessante, porque na verdade a palavra catedral ela nos lembra a palavra cátedra, ela nos lembra a palavra cadeira. Então isso é importante a gente destacar, né? Porque às vezes as pessoas falam, eu fui à catedral, é como se você fizesse uma referência do templo, como se o templo fosse uma catedral. Na verdade não, você tem uma igreja catedral, ou seja, uma igreja que abriga a cátedra, ou seja, a igreja onde está a cadeira que se assenta a maior autoridade da diocese, que é o bispo, no nosso caso, o arcebispo ou bispo diocesano daquela localidade. Então, na verdade, o mais importante não seria a construção de pedra, mas o mais importante é a cátedra que está ali, né, que aquela construção abriga, que é a cadeira da autoridade, que é a cadeira daquele que é a direção espiritual do lugar onde nós estamos. Então, a catedral, ela é, na verdade, o que a gente poderia dizer, né, o centro do poder diocesano ou arquidiocesano daquele lugar espiritual onde nós estamos inseridos nele. Interessante porque em Montes Claros, nossa primeira referência é a matriz de Nossa Senhora de São José, né, que está lá situada no centro histórico de Montes Claros. A Catedral de Montes Claros, propriamente dita, ela começa a ser pensada a partir de 1922. Então veja que, inicialmente, o nosso referencial, o referencial de espiritualidade, era a matriz de Nossa Senhora de São José. Inclusive, esse templo ele é descrito em outros documentos mais antigos, né? O próprio Auguste Saint-Hilaire, que passou aqui, que é um viajante francês, ele que escreveu no seu livro Viagens às Províncias de Minas Gerais, né? Ele vem andando lá do Rio de Janeiro, desce lá, desembarca no Rio de Janeiro, e vem andando, sobe aí por Mariana, passa por Diamantina, vem por Terra Branca, passou aí pelo antigo arraial do Senhor do Bonfim, hoje Bocaiúva, foi no arraial do Coração de Jesus, hoje Sagrado Coração de Jesus, passou aqui em Formigas, né? Foi em Contendas, que hoje é Brasília de Minas, foi em Gurutuba, que hoje é Janaúba, e ele faz uma descrição exatamente daquele templo muito incipiente, que ele encontrou aqui no Arraial de Formigas e descreve, numa tarde, uma pequena procissão, né, feita pelo pároco, muito simples aqui da nossa região. Então, nossa primeira referência, nosso primeiro referencial foi a igreja de Nossa Senhora e São José. E já em 1922, aí começa todo esse... Deixa eu perguntar uma coisa, padre. Então, ela era, como referência, ela era considerada a catedral? Sim. Ela seria a catedral até então? Isso. Então, quando inicia a igreja mãe da diocese, é a igreja de Nossa Senhora e São José. Só depois, então, é que Dom João Pimenta começa a sentir a necessidade da construção de uma igreja que pudesse atender, né, as demandas. Inclusive, nas primeiras atas está escrito isso, né, que as pessoas entendiam que o templo ou a matriz já estava ficando um pouco velho, desgastado, né, e que o templo já não conseguia mais abrigar as demandas
que nós tínhamos, então, naquele momento específico. Então, exatamente nesse momento, né, que é 22 de janeiro lá de 1922, que nós, então, temos a primeira reunião para chamar a comunidade, e aí na primeira ata dessa primeira reunião, nós temos, então, um chamamento à comunidade para que seja construído um projeto que pudesse atender às demandas espirituais da nossa região. Olha só. E é interessante que e o bispo ali, ele leva em conta duas coisas, né? A demanda espiritual da região também e a tentativa, a gente percebe a consciência dele, desta mentalidade que já vem da Europa, né? Exatamente. Do grande templo, uma linguagem que o senhor colocava que era comum, de construção de templos. Sim, exatamente. Inclusive, nesta reunião, acontece a primeira reunião no início de janeiro, meados de janeiro, a segunda reunião já é no final de janeiro, e aí as pessoas, inclusive, já começam a delegar funções, né? Preocupado, então, como seria a planta dessa nova catedral, quais seriam as pessoas que iriam se responsabilizar por essa construção. Inclusive, trouxe aqui, né? Na verdade, Dom João, ele faz uma reunião, e nessa reunião, então, surge a ideia, né, de você encomendar uma planta para a Catedral de Montes Claros. Então, Deixa ver. ao encomendar essa planta de Montes Claros, então, Dom João, então, encomenda Olha aqui, Dom João. a planta ao cônego Jerônimo, e o cônego Jerônimo, ele então tinha estudado na Bélgica. Esse nessa foto é o cônego Jerônimo. Cônego Jerônimo. Isso. Então ele projetou então pensou duas plantas para a Catedral de Montes Claros. Pensou duas plantas e apresentou essas duas plantas para a construção da Catedral de Montes Claros. E aí, o próprio cônego Jerônimo, né, da Ordem Premonstratense, ele aconselha Dom João a optar por uma segunda planta, que era a planta mais simples, porque diz que a primeira planta era muito formosa, muito difícil, né? E devido às dificuldades, por você estar no sertão, num lugar também de muitas dificuldades, se viu naquele momento uma dificuldade de implementar uma planta que fosse complicada e que exigisse muitas demandas, né? Agora, a construção propriamente da catedral, ela vai dar-se no momento muito depois, né? Então ficou-se com a segunda planta. Exatamente. Ficou-se com a segunda planta e a construção ainda vai ter mais uma pausa de tempo aí. Então vamos aproveitar, padre, essa pausa de tempo para fazer o nosso intervalo e nós retornamos já, mas eu quero lembrar você que está em casa, traga o seu copo com água para junto da TV, para que no final do nosso programa a gente possa fazer a nossa oração e dar a bênção da água. É num instante, voltamos já.